Você já ouviu falar de Sara, a negra? Uma mulher envolta em mistério, fé e resistência. Para muitos, ela foi discípula de Jesus. Para outros, uma santa não reconhecida oficialmente pela Igreja, mas profundamente venerada por aqueles que a sentem presente no coração da fé e da esperança. Conhecida também como Sara Lakali, ela é invocada como padroeira dos povos ciganos e por mulheres que buscam o milagre da fertilidade. Seu nome carrega um significado profundo. Sara, assim como a matriarca do Antigo Testamento, dizer princesa ou senhora, um título de honra, de destaque, de liderança. E Kali, que significa negra, remete não apenas à sua cor de pele representada nas imagens tradicionais, mas também à sua ancestralidade, sua identidade e força espiritual. Num mundo onde tantos rostos foram apagados da história, a figura de Sara resiste, lembrada, reverenciada e amada. Mas quem foi de fato essa mulher? O que sua história ou suas lendas podem nos ensinar sobre fé, acolhimento e a força da espiritualidade vivida à margem dos centros de poder religioso? Neste vídeo vamos mergulhar juntos nessa história fascinante, onde fé, cultura e mistério se entrelaçam. Prepare seu coração, porque conhecer Sara Lakali é também um convite a enxergar a fé sob novas cores. A história de Sara, a negra, se mistura com as brumas do tempo e da fé. Não há registros oficiais sobre sua vida nos textos bíblicos, mas as lendas, essas memórias vivas que atravessam gerações, contam que Sara esteve entre os mais próximos de Jesus. Alguns relatos dizem que ela teria ajudado Maria no momento mais sagrado da história cristã, o nascimento do Salvador. Outros afirmam que Sara estava presente também na dor da crucificação, um momento de profunda agonia, mas também de entrega e esperança. Ainda que os evangelhos canônicos não mencionem seu nome, a tradição a reconhece como serva fiel de Maria Madalena. E mais do que isso, como mulher de fé inabalável. Com o início da perseguição aos primeiros cristãos na Terra Santa, a vida de Sara toma outro rumo. Diz a tradição que ela foi deportada junto com um grupo muito especial. Maria Madalena, Maria de Cleófas, Maria Salomé, os irmãos Marta, Maria e Lázaro de Betânia, além de Marcela e um discípulo chamado Maximino. Sem rumo certo, foram lançados ao mar Mediterrâneo em uma embarcação sem leme, sem vela, sem direção. Um barco à deriva, como tantos corações que navegam pela fé, mesmo quando tudo parece perdido. Em meio ao medo e ao mar revolto, todos se uniram em oração. E foi nesse momento de desespero que Sara fez uma promessa. Se sobrevivessem à travessia e conseguissem alcançar a terra firme sem nenhuma morte, ela se cobriria com um véu em sinal de gratidão. Segundo a tradição, a embarcação milagrosamente chegou à costa da atual cidade francesa de Sainte-Marie-de-la-Mer, as Santas Marias do Mar. E ali começa uma nova história, marcada por devoção, resistência e fé. Sara cumpriu sua promessa, cobriu-se com o véu e passou a ser lembrada como símbolo de proteção e entrega. Sua presença ainda hoje é sentida entre aqueles que acreditam no poder da fé que resiste às tempestades. Entre tantas lendas e tradições que envolvem a figura de Sara, há também teorias mais controversas e que despertam tanta curiosidade quanto debate. Alguns autores modernos, como Dan Brown em seu best-seller O Código da Vinci, baseia em obras pseudo-históricas como O Santo Grau e A Linhagem Sagrada, sugerem que Sara teria sido filha de Jesus Cristo com Maria Madalena. Essa hipótese, embora envolvente e presente no imaginário de muitos leitores ao redor do mundo, é rejeitada pela grande maioria dos estudiosos sérios da história bíblica e da teologia cristã. A ideia de uma linhagem sagrada secreta, escondida ao longo dos séculos, pode até inspirar livros, filmes e debates. Mas quando olhamos para a fé simples e profunda daqueles que veneram Sara, percebemos que para eles o que importa não é o sangue, mas o espírito. Se foi filha, discípula, serva ou apenas companheira de jornada, não é o centro da devoção. A força de Sara reside justamente no que ela representa: acolhimento, proteção, esperança. E é assim que ela é lembrada, não como personagem de uma teoria, mas como símbolo vivo de fé. Essa fé se manifesta principalmente entre os povos ciganos. Para eles, Sara Lakali é mais do que uma santa. É mãe espiritual, guardiã, presença constante em suas vidas. Todos os anos, no mês de maio, milhares de ciganos e devotos de diversas partes do mundo se reúnem na pequena cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, no sul da França, para celebrar a sua padroeira. É uma das peregrinações mais emocionantes e singulares da Europa.
Uma verdadeira explosão de cores, músicas, danças, lágrimas e preces. Durante a festividade, a estátua de Sara, vestida com múltiplos mantos coloridos oferecidos por seus devotos, é levada em procissão até o mar, repetindo simbolicamente sua chegada milagrosa àquelas terras. É um momento de profunda comoção. Muitos entram nas águas com a imagem nos ombros, renovando seus pedidos, suas promessas e principalmente sua gratidão. Para o povo cigano, que historicamente enfrentou tanto preconceito e exclusão, Sara representa acolhimento e identidade. Uma mulher estrangeira, de pele escura, que também foi peregrina, rejeitada e que encontrou seu lugar pelo poder da fé. É como se, ao olhar para Sara, os ciganos vissem a si mesmos e soubessem que, mesmo à margem, são vistos por Deus. A devoção a Sara ultrapassa fronteiras, não se limita a uma doutrina nem a um país. Ela é celebrada com tambores, cantos, véus e orações. Cada manto ofertado carrega uma história, cada vela acesa uma súplica. E mesmo sem ter sido canonizado oficialmente pela Igreja Católica, seu culto popular continua a crescer. Porque a fé não precisa de aprovação formal quando nasce do coração. Sara Lacalle segue viva na espiritualidade de quem caminha com esperança. Ela é a santa dos invisíveis, dos exilados, dos sem rumo, e também daqueles que, mesmo no meio da tempestade, acreditam no milagre de chegar à terra firme. A devoção a Sara Lacalle encontrou um espaço sagrado e permanente no coração de uma pequena cidade à beira-mar, Sainte-Marie-de-la-Mer, no sul da França. Ali, na cripta da igreja de Saint-Michel, está a imagem que representa essa mulher misteriosa e santa para muitos. Uma estátua envolta em mantos de cores vibrantes, cada um oferecido por um devoto, um coração agradecido, uma súplica silenciosa. E, segundo a tradição, suas relíquias estariam guardadas ali mesmo, em uma simples caixa sob o altar. Não em um relicário luxuoso como os das outras santas, mas num recipiente modesto, como se a própria história de Sara tivesse sido escrita à margem, com humildade, mas também com força. O relato do século XVIII de Jean de La Brune confirma esse detalhe simbólico. Ele conta que, em 1447, o rei René d'Anjou solicitou permissão ao Papa Nicolau Fanter para realizar a Inquisição dos Corpos Sagrados, um reconhecimento das relíquias. As ossadas das Marias foram colocadas em relicários ricos, ornados e nobres. Mas os ossos de Sara, que não tinham o mesmo status das suas senhoras, foram simplesmente acomodados em uma caixa e guardados em uma capela subterrânea. E ainda assim, foi ela quem conquistou o coração do povo. Porque o que lhe faltou em títulos e reconhecimento sobrou em devoção popular. Curiosamente, nenhum registro do culto a Sara é encontrado antes de 1800. É da tradição oral passada de geração em geração entre os povos ciganos e habitantes da região da Provença que sua figura começa a ganhar força. A tradição hagiográfica, ou seja, a memória das vidas dos santos, a apresenta como a serva das Santas Marias. Mas o povo a elevou muito além desse papel. O historiador Fernand Benoit, ao estudar essa tradição folclórica, destaca que desde 1936 os ciganos realizam em sua homenagem uma procissão única, que antecede em um dia a festa das Três Marias. Nesse ritual emocionante, a estátua de Santa Sara é levada até o mar, não completamente submersa, mas mergulhada até a cintura. Um gesto poderoso que remonta ao seu lendário desembarque e que carrega também um simbolismo de purificação, fé e entrega. Na região da Camarga, esse tipo de imersão ritual no mar tem raízes muito mais antigas do que a própria história registrada. Desde o século XVI, os camargues saíam em peregrinação até a praia, caminhando entre bosques e vinhas, para reviver o momento simbólico do desembarque daquele grupo cristão há séculos atrás. Ali, ajoelhavam-se diante do mar, como quem reconhece sua força, seus mistérios e sua misericórdia. Benoit explica que esse rito de navegação do tanque naval, despojado das lendas, pode ser compreendido como uma cerimônia que une antigos costumes agrícolas e rituais de purificação, muito semelhantes às procissões que aconteciam durante as rogações ou até no carnaval. É uma expressão viva da espiritualidade da terra, da água e da fé em movimento. E mais, o historiador destaca que essas procissões até o mar não são exclusivas de Sainte-Marie-de-la-Mer. Elas fazem parte do espírito da civilização provençal, que vive entre o encantamento e o temor diante do Mediterrâneo.
Cultos semelhantes ocorrem em Fréjus, Mônaco, Saint-Tropez e Collioure, cada um dedicado a diferentes santos, mas com a mesma reverência profunda ao mar como portal, como mistério, como símbolo do divino. No caso de Sara, a procissão cigana é também um ato de afirmação cultural, uma demonstração de fé, identidade e resistência. Ela, que talvez tenha sido estrangeira, serva ou discípula, tornou-se rainha espiritual de um povo que, assim como ela, carrega a alma marcada pela peregrinação. A história de Sara Lacalle é feita de silêncios, de fé e de resistência. Pouco se sabe com certeza sobre sua vida. O que temos são fragmentos, lendas, símbolos. Mas talvez seja justamente isso que a torna tão poderosa, porque a fé muitas vezes não precisa de provas, basta tocar o coração. Sara representa o que muitas vezes é esquecido. O povo que caminha à margem, as mulheres que sustentam com coragem o invisível, os peregrinos da alma que seguem mesmo sem rumo certo, confiando apenas na voz interior e na presença divina. Ela é santa sem coroa, negra, estrangeira, serva, mas amada como mãe espiritual por milhares de pessoas que veem nela acolhimento, proteção e esperança. E isso diz muito sobre o que verdadeiramente importa no reino de Deus. Não são os títulos, nem os templos de ouro. É o amor que se oferece, é a fé que se renova nas águas de um mar sagrado, é o véu colorido estendido com gratidão, é a promessa cumprida em silêncio, é a oração que nasce do fundo da alma. Que a história de Sara, entre o mistério e a devoção, nos inspire a acolher, a caminhar com empatia e a valorizar aqueles que, como ela, não estão nos grandes altares, mas moram no coração do povo. E se você, em algum momento da vida, se sentiu esquecido, deslocado, desacreditado, lembre-se de Sara, a santa dos invisíveis, a mulher do véu, a que chegou pelo mar e ficou para sempre na fé daqueles que acreditam no impossível.